para a gente poder dar um bem. Boa noite, meu povo! Mais uma quarta-feira que o Senhor nos dá a possibilidade de conhecer um pouco mais sobre essa pessoa, sobre esse ser sobrenatural que é o nosso Pai. Com Cíntia Tanuri fazendo essa viagem eletrizante, essa minha irmã que o Papai do Céu nos conectou e nos trouxe aqui, trouxe pessoas tão maravilhosas. Então, todas as quarta-feiras nós temos essa viagem eletrizante às 20 horas, com essa poetisa, essa costureira da palavra do Senhor, Cíntia Tanuri. Vem para cá, minha irmã, que eu amo. A sala é sua, fica à vontade para fazer essa viagem aqui. Amém! Boa noite, que alegria estar aqui de novo. Quarta-feira a gente fica como? Desse jeito, eletrizado com essa viagem, que é uma viagem eletrizante, porque é pela palavra viva do nosso Deus vivo. Muito obrigada pela sua companhia aqui, quem está conectado agora conosco, aqueles que virão assistir esse vídeo depois. Obrigada, é muito bom viajar com você. E nós estamos viajando no livro de Gênesis, o livro de todos os começos, todas as origens, e nós estamos seguindo viagem agora com o patriarca Jacó e sua família. E com certeza Deus tem muito a nos ensinar hoje em Gênesis 35. Então vamos seguir viagem, mas antes vem comigo, vamos orar, vamos entregar esse momento ao Senhor. Ele é o autor, o Espírito Santo é o verdadeiro autor dessa palavra. Então vamos falar com ele. Pai querido, nós te adoramos por esse dia. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor ilumine as nossas mentes, que ao lermos esse capítulo, o Senhor fale conosco aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer tratar com cada um de nós. Muito obrigada porque a tua palavra que ficou registrada é para o nosso ensino, é para a nossa correção, é para a nossa edificação. Obrigada, meu Deus, por essa conexão que o Senhor nos dá uns com os outros na tua palavra. Nós te louvamos por tudo, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos seguindo viagem. E Jacó está no momento crucial da vida dele. A gente viu aqui na última quarta-feira, muita coisa acontece nesse capítulo, muita coisa marcante na vida de Jacó, da sua família. Ele sai de uma situação assim de calamidade no capítulo 34. A gente tratou muito sobre isso, a gente viu tudo que a ação dos filhos de Jacó trouxe, né, sobre um povo e sobre essa família. E seguindo viagem aqui, Jacó é orientado pelo próprio Deus. O Senhor vem ao encontro de Jacó. O Senhor dá a direção para Jacó e diz: volta para Betel, lá onde nós nos encontramos a primeira vez, hein, Jacó? Volta para mim. É como se o Senhor dissesse para ele: o lugar seguro. Você está com medo? Medo de retaliação, medo da morte de novo. O lugar seguro sou eu. Eu sou o lugar seguro da sua vida. Volta para esse lugar de encontro. E Jacó, então, volta, começa a peregrinar de novo, fazendo esse retorno para Betel. E a gente, então, leu aí, né? A gente viu que Jacó ali, ele se encontra com o Senhor, o Senhor renova toda a aliança, tudo que Deus tinha dito a ele. Antes dele sair dali, ele chama o povo, todo o clã que ele era responsável, e diz: purifiquem-se. Traga todos os ídolos. Nós vamos sair daqui sem idolatria. Nós vamos sair daqui para adorarmos um Deus que exige exclusividade. Nós falamos aqui da importância disso. Nosso Deus não divide o lugar que é único dele, a primazia dele com nada nem ninguém. Nós falamos sobre a idolatria que não é somente com ídolos feitos pelas mãos dos homens, mas qualquer coisa que ocupe o primeiro lugar na minha vida e na sua vida, virou um ídolo e está tomando o lugar que é de direito único do nosso Deus. E então Jacó, depois de todo esse processo, se encontra com Deus e ele está seguindo viagem. E ele está chegando quase em Belém, em Mônica. E a gente parou aqui no versículo 16, e do 16 ao 24, a gente vai ver que Jacó vai enfrentar uma das maiores dores da sua vida. A sua Raquel amada, a mulher amada dele, ela vai morrer aqui em trabalho de parto. Raquel está nesse processo. Lembram-se
Raquel, aquela que não podia gerar filhos, que também era estéril, recebe o milagre do Senhor. O Senhor abre o ventre de Raquel. Raquel gera José. Nós vamos ouvir muito sobre o José ainda, hein? É o José o sonhador, é ele, é o José do Egito, é o filho da Raquel e do Jacó. E a gente vai ouvir muito sobre como Deus age na vida de José, através da vida de José para todo um povo. Oi, Lu, que alegria ter você aqui nessa noite, Lu. Bom demais ter você aqui. Então, antes, depois do nascimento de José, Raquel pede a Deus: eu quero mais um filho, me dá filho, senão eu morro. Esse é o clamor de Raquel. E o Senhor vai conceder a ela mais um filho. Mas nesse momento aqui do parto, é muita história, Mônica, verdade. Tem chão aí para a gente viajar com essa família, hein? Tem muita coisa ainda que vai acontecer. Mas na hora desse parto, Raquel, ela morre. E a gente vê, né, que toda a história do amor lindo de Jacó com Raquel, né? Jacó trabalha 14 anos para ter essa mulher nos braços dele, né, para tê-la como esposa. E a gente vê todos os ciúmes que gera com a Lia, sua irmã, a tradução Lia ou Leia, qualquer uma das duas está certo, tá bom, gente? E a gente vai ver que Jacó não escondia que ela era a esposa amada dele. Ele deixava isso muito claro. Então, vocês imaginam a dor desse homem. E naquele momento de extrema dor, né? Muitas mulheres morriam de parto naquela época, a gente sabe que não tinha nenhuma assistência, nenhuma tecnologia que a gente tem hoje, então era comum mulheres morrerem na hora do parto. E ali, né, chega o momento e a gente sabe que nada foge do controle do Senhor. Os dias nossos, como está escrito em Salmo 139, foram contados, determinados pelo nosso Deus. Todo mundo tem sua cota tem sua cota aí, hein? Nós temos dias de entrada nesse mundo e temos o dia de saída também. Eu já falei aqui muitas vezes como o Senhor nos faz saber, né? Ele nos viu antes de nascer, nós fomos gerados nele antes de virmos à existência aqui, e ele já viu o nosso funeral, ele conhece toda a nossa história. E os dias de Raquel chegam ao fim ali, e na hora que ela está dando a luz naquela aflição, a palavra vai dizer aí do verso 16 ao 20, vamos ler aqui. Ela vai dizer, no meio da sua angústia, ela vai dizer, quando algumas traduções, tem pessoas que ficam confusas e que falam assim, depois que a alma saiu dela, mas isso não quer dizer nada que não seja só uma figura de linguagem, hein, gente? Está dizendo no último suspiro, na hora da morte. Então, tem gente que gosta de achar aí que pode ter, né, uma citação aí que dá a entender qualquer tipo de vida pós-morte, não tem nada disso. Esse é só um termo de figura de linguagem. Quando a alma saiu dela, quer dizer justamente no último suspiro, quando ela estava morrendo ali em angústia, ela então vai dizer que esse filho, né, ele vai se chamar Benoni. E esse nome no hebraico, Benon é filho. E o outro prefixo quer dizer aflição, sofrimento, angústia. Então, ela vai dizer filho da minha aflição, ou filho da minha angústia, do meu sofrimento. A gente já viu aqui que o povo oriental, eles têm muito esse costume, principalmente ali, né? De dar nomes conforme a situação, nomes que remetam ao que está acontecendo naquele momento. A gente já falou isso aqui várias vezes. Então, naquele momento, o que veio a ela é: este é o filho da minha angústia. Ela sentia que estava morrendo, ela sabia que estava morrendo. Então, quando ela vai dar esse nome para ele, está aí no verso 18, né? Quando estava saindo da vida dela, ela vai chamar ele de Benoni. Mas o pai de Jacó vai intervir aí, vai mudar o nome dele e ele vai se chamar Benjamim. E é lindo quando a gente vê isso, porque eu disse aqui na última quarta-feira que Jacó, ele vivencia isso na própria vida dele. Ele carrega um nome, que é um estigma, né? De traiçoeiro, de suplantador.
e Deus muda o nome dele. E ele, então, aqui não vai permitir que esse filho carregue esse fardo pesado. Imagina esse menino andando para tudo quanto é lugar. Olha lá o filho da aflição, o filho do sofrimento de Raquel, o causador da morte de Raquel, um fardo muito pesado. E muitas pessoas, até nos dias de hoje, levam um nome assim, né? Eu tenho uma tia que chama Maria das Dores, porque diz que o parto dela foi muito sofrido. E, claro, ela não gosta desse nome. Então, muitas pessoas carregam consigo, né, um nome que traz um estigma muito pesado por causa do seu significado. E a gente vê que em toda palavra, isso não é algo banalizado. Pelo contrário, é algo que a palavra trata com muita seriedade a questão do nome, da identidade de alguém, porque o nome está diretamente ligado à identidade, à história de vida daquela pessoa. Então, eu queria que vocês vissem comigo aí em Isaías 49, 15. O que a gente vai ler? Né? Isaías 49, 15 e 16. Vai dizer assim, vou ler para você, marca aí. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê, que ainda mama? Não vai ter compaixão do filho que ela gerou? Embora que ela esqueça ou possa até esquecer, eu, contudo, jamais me esquecerei de vocês. Vejam, eu gravei vocês na palma da minha mão, diz o Senhor. O nosso nome gravado na palma da mão do Senhor. Sabe o que é isso? É o registro da minha vida e da sua vida na mão do Senhor. Ele está dizendo, não tem como eu me esquecer de você. Você está cravado em mim, está registrado em mim. Isso é muito profundo, é lindo demais. A gente viu como o Senhor, a importância que não só a cultura daquele povo dá ao nome, mas o próprio Deus. Ele vai mudar o nome de Abrão para Abraão, de Sarai para Sara. Ele vai mudar o nome do próprio Jacó. A gente viu isso aqui. Ele não será mais chamado Jacó, mas Israel, porque com Deus lutou como um príncipe, hein, Erlane? Senhora H viveu essa experiência aí de entender como a gente tem que realmente ter essa identidade do nosso nome, né? Porque é algo que nos foi dado, nos foi confiado, é parte da nossa identidade. E Jacó, então, ele se alegra aqui quando ele recebe esse nome. Ele deixa de ser o enganador, o suplantador, e agora o próprio Deus muda a direção da vida dele e dá para ele um novo nome. E ele vai fazer isso com o filho. E Benjamin é filho da mão direita, da minha destra. É aquele que está do meu lado. É precioso, é querido. Então, de filho de sofrimento, de angústia, Jacó traz esse filho para o lado do peito, do lado do coração, da mão direita. Ele dá importância a essa criança, mesmo em meio à sua dor, da sua maior perda. Jacó vai falar dessa perda até no leito de morte dele, lá no Egito. Ele vai estar no Egito. E na hora da morte dele, ele vai se lembrar de Raquel. Mas ele não permite que a dor dele, a amargura dele, seja lançada sobre o filho. Ele não deixa mais que essa amargura marque a vida do filho. Ele já muda a história desse menino já naquele primeiro momento. Uau! Isso é lindo! Isso é porque ele aprendeu, e do que ele aprendeu com o próprio Deus, agora ele transborda sobre a vida desse filho. E eu queria que você também marcasse aí na sua Bíblia, marca esse bem marcadinho, Lucas 10, 20. A gente, enquanto eu estava estudando sobre essa questão da importância do nome, o Senhor foi me trazendo esses versículos, e eu fui entendendo a importância disso no mundo espiritual. É muito além do que uma coisa só cultural. Aqui em Lucas 10, 20 vai dizer, Jesus está falando com os discípulos estão empolgadíssimos, Lu. Eles chegaram super animados, eles foram em missão, Jesus falou, vai, prega a palavra, entra nas casas. E eles foram, e eles voltam dizendo, Jesus, as pessoas nos ouviram.
Olha, Jesus, até pessoas que estavam endemoniadas, nós oramos e os demônios saíram delas, eles se sujeitaram a nós. E eles estão assim, no maior empolgamento, Mônica, dizendo: uau, foi um sucesso a missão. Até os demônios se submeteram a nós. E olha a resposta de Jesus. Presta atenção nessa resposta, meu povo. Jesus vai dizer: contudo, alegrem-se não porque os demônios se submetem a vocês. Alegrem-se porque os seus nomes estão escritos no céu. Uau! Tem um registro no céu do meu nome e do seu nome. Já imaginou isso? Laninha, tem uma lista lá, Laninha. E essa lista vai correr. E o nosso nome tem que estar nessa lista, Sheila. Naquele grande dia. Você pode anotar aí já também, aí, por favor, em Apocalipse. Deixa eu ver se eu deixei registrado aqui. Ai, não deixei registrado? Não acredito. Ah, deixei. Apocalipse 21, 27. Essa promessa que Jesus vai fazer na visão de João em Apocalipse. Jesus vai dizer aos vencedores. Presta atenção nisso, hein, Lu? Hein, Andressa? Aos vencedores. Eu vou entregar uma pedrinha branca, tá? E nessa pedra vai estar um novo nome. Só vai saber aquele que receber o nosso novo nome. Deus nos dará um novo nome. Ele já escolheu um outro nome para a gente. E esse outro nome fala de uma nova história. É uma nova história que teremos na eternidade. Isso é lindo demais. Vai comigo agora em Lucas. Anota aí. Hoje nós temos muito para anotar, hein? Lucas 1. Lá em Lucas 1, 31, 33. Uma jovenzinha, é uma menina, é uma adolescente, hein, Lila? Ela está no quarto dela despreocupada. Sabe-se lá o que Maria estava fazendo? Talvez está até tirando um cochilo. E o anjo do Senhor, Gabriel, o mensageiro, entrou sem bater na porta e diz: agraciada, vim falar com você, você é agraciada. Você ficará grávida, você vai dar à luz a um filho e lhe porá o nome Jesus. Quem escolheu o nome do Filho de Deus foi o próprio Deus. Não foi Maria, não foi José, não foi ninguém. Imagina só, na cultura, Maria grávida sem casar, hein, Laninha? Que nome será que eles iam escolher para esse menino? Não, Deus pensou em tudo. Já deu a notícia em Lila e já entregou o nome. Ele será chamado Jesus, Yeshua. Jesus é a forma grega para o nome hebraico, para a pronúncia do nome hebraico Josué. Não esquece disso nunca mais, tá bom? A pronúncia de Jesus é uma forma de se falar na língua grega o nome Josué em hebraico, que significa o Senhor salva. Jesus traz o significado da sua existência no seu nome. Eu sou o Salvador, nasci para salvar. É isso que Deus está dizendo. Deus carimba a identidade do filho dele com o seu destino profético de salvar a humanidade. E Cristo é ungido, significa ungido. Ele é o Senhor ungido que salva. Ele foi ungido por Deus para libertar os cativos, para quebrar os grilhões, pôr em liberdade os cativos, curar os doentes, ressuscitar os mortos. Quando Jesus vai fazer a primeira leitura no templo, ele pega o livro de Isaías e ele vai ler esse trecho que diz: porque o Senhor me ungiu para ir aos quebrantados de coração, para libertar os cativos, para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos. Então ele fala daquilo que era dele próprio, que ele foi ungido para viver aqui.
Então, a gente vai ver essa importância tão grande que o Senhor dá o nome. Todas as vezes que um povo ia contra o povo de Deus, e muitas vezes o Senhor diz: esse nome será extirpado da terra. Ele não vai ser mais lembrado, esse povo não vai ser lembrado mais. Isso é algo terrível, é como dizendo, essa existência, ela será apagada da história. Então, é por isso que é tão importante isso. Mas seguindo aqui, né, em tudo isso que está acontecendo na vida de Jacó, a gente vai ver que ele vai viver esse luto, ele vai sepultar Raquel ali, ele vai levantar um memorial. A gente sabe que o luto deles era muito intenso, eles passavam muito tempo no luto, ainda mais no caso de Jacó, né, que amava tanto Raquel. Então ele vai sepultar ela junto ao caminho de Efratá, que é a mesma, significa Belém, ali chegando em Belém, e lá naquela sepultura ele vai levantar um memorial. Esse memorial, Moisés que está escrevendo aqui, ele vai dizer que até os dias dele existia esse lugar ali. Então ele vai falar no verso 20, sobre a sepultura, Jacó levantou uma coluna, que é essa coluna de memorial. Pensa numa coisa assim que é muito. Ele fez algo para ser realmente um marco. Aqui está sepultada a minha amada. Então, ele fez aquele marco ali no sepulcro da Raquel. E ele vai dizer sobre o túmulo, né? Ele levantou essa coluna e até o dia de hoje, até o dia de Moisés, que ele estava escrevendo, aquela coluna marca o túmulo de Raquel. Mas até hoje, se você for a Israel, se você for a Jerusalém, em Jerusalém, ali perto de Belém, mesmo eles não tendo o lugar exato, eles fizeram ali um monumento marcando esse túmulo de Raquel e virou algo histórico até os dias de hoje. Então, se conta essa história até os dias de hoje. Esse amor é mencionado até os dias de hoje. E aí vai dizer que então ele segue viagem. Como eu disse para vocês na outra quarta, aqui os fatos não estão nessa ordem cronológica. É como se Moisés pegasse um tanto de coisa, Mônica, e fizesse um resumão de uma parte da vida de Jacó. Vamos resumir aqui, é muita história, mas vamos resumir aqui. Então ele vai dizer, a gente não sabe quanto tempo se passou, mas ele estava ali naquela terra ainda quando vai acontecer outro fato muito trágico na vida dele. Então a gente vai ler aí no verso 23, no verso 22, desculpa. Rúben, que é o filho mais velho dele, é o filho de Lia com ele, deita-se com Bila, ele tem relação sexual com Bila, que era uma das esposas de Jacó. Israel aí já é Jacó, ele já começa a ser mencionado agora, já notou? Ele começa a ser mencionado agora como Israel, hein? O nome que Deus deu a ele. Israel ficou sabendo disso. Jacó teve 2 filhos. Então, presta atenção. Moisés muda o assunto na mesma hora e já começa a falar da genealogia dele, vai falar quantos filhos ele teve com cada mulher, e muda o assunto como se não tivesse tido importância. Rúben, ele trai o pai dele com a esposa dele, e é como se Jacó não falasse nada. Então, o que os historiadores vão dizer sobre isso? Não é porque ele encobriu o pecado do filho, não é porque ele fez vista grossa. 2 possibilidades. Isso foi tratado de uma forma que ele levou a sua dor diante de Deus, naquele primeiro momento, e ele deixou para que Deus, o próprio Deus, julgasse seu filho. A segunda questão que os historiadores levantam é que Jacó ainda estava no luto de Raquel. Ele não tinha condições nenhuma de intervir naquele momento numa situação tão crítica como essa, porque ele já estava tratando uma outra dor muito grande. Mas a gente vai ver, eu já citei isso aqui, mas você anota aí também, que ali, já em Gênesis 49:4, Gênesis 49, eu vou ler do 2 aqui para a gente entender melhor. Jacó vai trazer tudo isso à tona, quando Jacó vai estar ali já no leito de morte, perto dele se despedir,
Ele chama todos os filhos e ele vai lançar sobre os filhos essas profecias ou essas sentenças sobre cada um dos filhos dele. E sobre Rúben, o primeiro ele vai dizer, reúnam-se, no versículo 2, reúnam-se para ouvir, filhos de Jacó. Ouçam o que diz o seu pai Israel. Ele aqui já se coloca como Israel, aqui ele já se apropriou. Eu sou o Israel de Deus. E aqui no verso 3 ele já vai falar primeiramente a Rúben, né? Porque ele era o mais velho, ele vai dizer: Você é o meu primogênito, minha força, o primeiro sinal do meu vigor. Ele está dizendo: quando eu fui seu pai, aqui revelou a minha força, o meu vigor como homem. Eles tinham isso, quando um homem gerava um filho, era como um selo dizendo: é homem mesmo, gerou um filho. Então Jacó está dizendo: você é o meu orgulho. É o meu primeiro filho, é o meu vigor, é superior em honra, superior em poder, porque o primogênito ele tinha todos esses direitos, todas essas, vamos dizer, vantagens sobre os demais filhos nessa cultura. Mas aí ele vai dizer no verso 4, mas você é turbulento como as águas, em algumas traduções, violento, impetuoso, e já não será mais o superior, porque você subiu à cama do seu pai, ao meu leito, e me desonrou. Quando Jacó diz isso, né? Aqui no capítulo 35 ele não faz menção, mas na hora da morte ele vai dizer: Você não será mais assim, porque você me desonrou, você subiu no meu leito, você me traiu com a minha esposa. O que ele está dizendo aqui, Mônica, é que esse filho vai viver a consequência da desonra agora. Ele perde o direito dele de primogênito. Ele seria o sucessor do pai por direito. Ele estaria à frente do clã. Lembram-se? O direito de primogênito, ele tinha direito à maior parte da herança. Os outros filhos podiam receber ali um agrado do pai. Mas todo o patrimônio do pai em si ficava para o primeiro filho e ele dava sucessão ao pai, a um legado e também a bênção espiritual. Então, o que a gente está vendo aqui é que dispensa palavras. Jacó, ele não brigou, pelo menos o texto não mostra, ele não cirou contra o filho quando aquele fato aconteceu. Mas na hora certa, Jacó entrega aqui agora a consequência para Rúben da desonra. E a gente sabe que a honra é um princípio do reino de Deus. O Senhor estabeleceu isso nos mandamentos que ele entrega a Moisés. Está ali entre os mandamentos do Senhor. E é o primeiro mandamento com promessa de Deus, que já vem, já Deus entrega o mandamento e já entrega a promessa em cima, que é qual? Honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que você viva muitos anos sobre a terra, e para você prospere em tudo. 10 minutos? Eita, que esse tempo aqui voa, meu povo. Então, Rubem, ele desonra, ele quebra esse princípio da honra com seu pai. E a consequência é que ele fica fora ali. A gente vai ver que das 12 tribos, né? Porque dos 12 filhos aqui que Jacó tem agora, com o nascimento de Benjamim, essas 12 tribos, elas vão ter importância, mas a gente vai ver que a com Rubem é diferente. Então, essas consequências espirituais dos nossos atos, com certeza, não foi só o coração de Jacó que foi ferido com a atitude do filho, mas ele desonra o próprio Deus. Porque esse é um princípio estabelecido por Deus, de honra a pai e mãe. Como isso é sério, né? A gente sabe que tem N situações. Pessoas que não conheceram seus pais, pessoas que foram abandonadas, pessoas que viveram situações difíceis, sofridas, a gente entende tudo isso. Mas princípio é princípio. É claro que Deus, ele sabe do todo, daquilo que a gente não sabe, e Deus, ele é gracioso, ele é generoso, ele é justo, mas o que ele pede para a gente é um coração que saiba honrar. E a gente vai ver que, por fim, aqui, o último episódio desse capítulo, que também é muito forte, esse capítulo na vida de Jacó é marcante, hein, meu povo? Do verso 27 ao 29.
finalizando, fechando o capítulo 35. Jacó vai visitar Isaac, seu pai. Depois de tanto tempo ao encontro com Isaac, a esse momento de reconciliação, Isaac vai também morrer. Ele perdeu Raquel e agora ele vai perder o pai. Mas antes da morte dele, Deus dá esse momento de encontro com seu pai. Eu queria tanto saber como foi esse encontro. Só vou saber lá no céu, mas com certeza foi carregado de muita emoção, muito abraço, muito choro. São muitos anos sem se verem. Agora Jacó chega e traz toda a família, e ele vai ter a honra que Deus dá a ele de sepultar seu pai. Ele está ali para o sepultamento de seu pai. Jacó, o texto vai dizer que morreu farto de anos e de bênçãos de Deus, com 180 anos, hein, Lila? Viveu muito esse homem. E ele vai morrer. E ele deixa todo esse legado. Eu queria só que você anotasse aí o último versículo dessa quarta-feira, Êxodo 2:24. Em Êxodo 2:24, vai ser a primeira menção depois de toda a história, né, de Isaac. A gente vai estar ali no relato, Moisés nasce. Esse que está escrevendo o texto, ele nasce, ele é escondido, ele nasce numa situação onde os meninos tinham que morrer, Deus dá o livramento, e a história é maravilhosa, é sobrenatural. E no finalzinho ali de Êxodo 2, no verso 24 e 25, vai dizer que o povo estava sofrendo demais, o povo estava escravizado. Moisés já tinha fugido, já tinha ido para o deserto, mas Deus escuta o clamor, o choro, o desespero daquele povo escravizado. E olha só o que Deus vai dizer. Ouviu Deus o lamento deles e se lembrou da aliança que fez com Abraão, com Isaac e com Jacó. Deus agora dizendo, eu me lembro, mais de 400 anos depois, ele disse, eu me lembro que eu prometi para Abraão, para Isaac e para Jacó. Eu sou o Deus desse povo. E eu queria encerrar aqui falando sobre o legado de uma vida. Tem um verso que eu não me lembro agora, veio aqui na minha mente, mas depois eu deixo lá no grupo. Em Eclesiastes que diz que melhor ou mais feliz do que o dia do nosso nascimento é o dia da nossa morte. Como assim? É porque quando nós nascemos, claro, é uma grande alegria nascer uma criança, mas se ela morre ali ainda bebê, ela não deixou nenhum legado para a sociedade, ela não marcou a história em si, ela marca a vida dos pais, da família. Mas o fim, exatamente, melhor é o fim do que o começo, vai dizer de toda uma trajetória, de uma história, de alguém que deixa um legado aqui. Se essa pessoa viveu de fato e viveu bem, ele vai deixar algo precioso aqui nessa terra. E aqui a gente vai ver que Isaac, toda essa família, com todas as dificuldades, eles marcam a história que chegou até mim e você. É história de fé. É o pai da fé que começou essa história. E o próprio Deus faz menção deles e diz: é o meu povo. Deus não se envergonha de falar desse povo, gente, que errou, que tropeçou, que caiu, que pisou na bola em Múnica. Deus vai dizer: é o meu povo. Eu me lembro, eu tenho compromisso com eles e eu estou cumprindo esse compromisso até hoje. E Deus faz menção deles. E que assim seja comigo e com você, que a nossa jornada aqui represente o nosso Deus de tal forma que se lembrem de nós lá, muito depois da nossa existência, dizendo: é a Cíntia do Deus vivo, é a Mônica do Deus vivo, a Irlane, a Lila, a Lu, a Andressa, cada um de nós é o meu povo, são as minhas filhas que pisaram nessa terra para fazer a diferença, para representar o meu amor e a minha salvação nessa terra. Que seja assim o nosso legado. Amém? Vamos ficando por aqui hoje, nessa quarta-feira, levando essa história, essa trajetória aí. Ei, menino lindo! Passou um menino ali atrás, eu vi. Deixando essa história linda aqui
com dores, com sofrimentos, com perdas, mas com uma história que marca não só a geração de Jacó, de geração em geração se conta essa história de Jacó, até os nossos dias. A gente vai ouvir falar de Jacó no Novo Testamento. A gente vai ouvir falar das 12 tribos lá. E tudo isso porque o nosso Deus, generoso e amoroso, ele escreve a minha e a sua história da glória dele. Amém? Muito bom viajar com você. É uma delícia poder conhecer mais do nosso Deus na sua companhia. Espero você na quarta-feira que vem. Se tiver perguntas, amo perguntas, manda no privado e a gente vai buscar a resposta juntas, tá bom? Muito obrigada. Que Deus, se assim nos permitir, na próxima quarta a gente se encontra. Uma alegria estar aqui com você.